Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Milena e hoje no vídeo eu trouxe a quarta parte dos anos de graduação e quem vem falar comigo hoje é o Raoni, essa peste que eu aguento há 4 anos. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Raoni, eu tô com 21 anos e agora eu tô aqui no 4º ano sobrevivendo com a Milena também, infelizmente. O 4º ano nós fizemos agora em 2019 e nós somos a turma A, porque a nossa turma é dividida em A e B. E a turma A, ela foi dividida em 4, a B também, que foi a 1, a 2, a 3, a 4 e B consequentemente. E nós fomos a turma A3. Essa parte da divisão de grupos, tipo, no 4º ano e pro 5º ano, sempre dá um monte de problema. Pessoas brigando, puxando o cabelo, pessoas xingando umas às outras, falando de saúde mental. Essa é a palavra que a gente mais ouve durante esse período. E aí, sei lá, aí sempre tem, você vê as pessoas que são suas amigas de verdade, as que não são. É bom pra descobrir nessa época. Sim. No 4º ano, foi sorteio, os grupos de 1 a 4, e depois você podia fazer troca casado. Eu e o Raoni, a gente caiu automaticamente na A3 e a gente resolveu ficar por lá mesmo. Só que a gente tinha bastante pessoas que a gente conhecia na A4, mas foi tranquilo durante o ano, teve um problema no ano inteiro e foi algo também que passou. Então a gente vai falar da grade da A3. Todos os grupos tiveram a mesma grade, só que em ordens diferentes. Então a gente começou o ano com o quê? Com moléstias infecciosas, que é MI. O que tem em MI? É a mesma coisa de infectologia também, como chamam entre as faculdades. E o que a gente tem lá? Eu gostei bastante do curso, foi um dos meus favoritos. Na verdade, eu acho que se eu fosse clínico, talvez se eu for, eu faça infectologia. A gente tinha matéria no hospital, a gente tinha que chegar às 8, teoricamente, pra evoluir os pacientes. A gente tinha que fazer um trabalho, tipo, com esses pacientes que a gente acompanhava pra entregar no final do curso, falando sobre a doença que eles tinham, os dados laboratoriais, tudo, como o paciente evoluiu lá na enfermaria. E a gente tinha uma discussão de casos depois, que eu também achava bem proveitosa. Essa matéria eu lembro que, tipo, a gente não pegou livro pra estudar, nem nada disso, porque essas aulas que a gente tinha de discussão de casos depois era a matéria que a gente estudava pra prova. Era muito boa, eram perguntas, né, e os casos, e foi isso que a gente estudou. A matéria em si eu achei que foi da clínica, uma que a gente mais teve autonomia e contato com o paciente e essas coisas. Só que também foi leve, não foi pesada. Eu acho que a gente começou bem o 4º ano, com a A3. A prova, eu achei difícil porque eu tenho dificuldade também com MI. Agora o Raoni tava lá pra salvar. Então, eu achei que a prova foi mal corrigida. Porque eu sabia muita coisa. Esse é um curso, um dos que eu mais gostei, eu estudei bastante. Eu li algumas coisas extras também, além da aula, porque eu gostava da matéria. Mas, problemas de escrita das questões e tal, depois quer cobrar uma coisa que não tá escrita. E os professores, quando a gente teve aula, mesmo sendo A3, a gente ainda era dividido em 2 grupos, com 2 professores cada um. E isso também ficou bem discrepante, né, porque cada professor age de uma forma, e aí cada grupo aprendia de um jeito e no final a prova era a mesma. Isso eu não gostei também. Mas no final deu tudo certo. Eu gostei dos nossos professores da discussão de caso, mas tinha uns grupos que reclamavam. Sim. Aí a gente fez MI por 1 mês, né? Eu acho que foi. Aí a bucha começou, porque o nosso primeiro semestre, como deu pra perceber, foi semestre clínico. Aí nós fomos pra quê? Neuro e PQ. Gente, tipo, eu, Milena, acho neuro a matéria maravilhosa. Mas é muito detalhe, muita coisa que você esquece. E a gente, assim, eu não lembro muita coisa, eu tentei entender. Mas, tipo, é muita coisa pra mim. E eu queria saber muito mais, mas não vai rolar. E PQ pra mim, nossa, sério, foi a pior matéria que teve. Foi super desorganizado. E ainda os professores tacavam a culpa na gente, sendo que eles eram desorganizados. A prova foi nada a ver com nada. E a gente foi muito maltratado lá no Instituto de Psiquiatria. Só isso que eu tenho a declarar. Mas, assim, mas atender os pacientes foi legal. Porque, tipo, no 3º ano, que tem o vídeo já, a gente teve a teoria, que foi, tipo, perdidaça. E lá a gente viu realmente os pacientes psiquiátricos com aquelas doenças e aí a gente conseguiu entender melhor. Mas fora isso, foi um dos piores cursos que já teve. Eu não gostei do curso de psiquiatria, e eu também não gosto de psiquiatria. Mas o curso de neurologia eu achei bom até.
Eu só não gostei do fato de que a gente tinha aulas gravadas, que a gente tinha que assistir lá em casa, e aí depois você ia pra aula presencial, que era a mesma coisa. Eu acho que eu poderia ter usado mais tempo pra ver os pacientes. A gente viu alguns pacientes, e eu gostei desse curso, eu consegui aprender bastante coisa de neurologia. Ano passado eu fiquei bem perdido no curso de neuro, não sei como eu passei, mas esse ano eu aprendi as coisas de fato, e agora eu acho que eu sei um pouco. Mas foi um curso bem difícil, porque... tinha muita coisa, né, tipo, de conteúdo. E era uma prova só no final, então... Nossa, é difícil lembrar de e tudo. tinha o OSC também, né, que é a prova prática. Nossa, tipo, foi tenso, porque doenças neurológicas pode ser qualquer coisa. Aí você tem que lembrar o que aquela partinha do cérebro causa que leva naquele sintoma. Eu fiquei com medo dessa prova, mas no final deu tudo certo. Depois a gente teve um mês também, eu acho que de neuro-IPQ. Depois nós tivemos, CM1, que é Clínica Médica 1, né? Uhum. E o que a gente teve nessas matérias? Você lembra quais as matérias que a gente teve? Pneumologia, nefrologia e cardiologia. Fala de cada uma, o que você achou? A pneumologia era muito bom. A professora que dava aula, ela era maravilhosa. Acho que quase todos os alunos gostavam muito dela. E ela estava bem preocupada se a gente estava aprendendo as coisas ou não. A gente viu bastante pacientes. Tinha os vídeos também para assistir em casa, ou textos curtos, assim, bem sucintos e bem objetivos, que era ótimo. E, tipo, a prova também foi bem condizente com o que foi dado no curso, tipo, foi um dos melhores que a gente teve esse ano. Nefrologia eu gostei também bastante. Algumas aulas, assim, tipo, como praticamente a gente sempre tem aula com um professor diferente, algumas aulas foram um pouco ruins, mas no geral eu achei um curso bom. A prova também foi condizente. A gente discutiu alguns casos também na enfermaria. E cardiologia, eu não gostei. Ele já não gosta de cardiologia de natureza, mas foi uma bosta mesmo. Eu nem lembro. Tipo... foi que eles postaram 40 vídeos pra gente assistir, né? Tinha trilhões de vídeos pra gente assistir, que não dava tempo de assistir nada. Eu acho que tinha uns 50 vídeos. Sim, e eles não eram muito curtos. E na aula também, né, tipo, foi desorganizado, eu acho. E a prova, nossa, foi a pior parte. Eu acho que tinha uns 40 vídeos mesmo pra assistir. E tinham 10 testes. Ou seja... Bom, eu não assisti nenhum vídeo porque não ia dar tempo. Eu tava tentando estudar pra pneumologia e nefrologia também, que tinha bastante conteúdo, e a prova das 3 ia ser juntas. E o pessoal que já tinha passado no curso antes já falou que não adiantava estudar pra prova de cardiologia, que caíam coisas nada a ver e muito específicas. Não é bom, vou tentar garantir nas outras também, já que a nota era combinada, né? Mas é claro, eu estudei, eu usei um resumo lá de uma pessoa que tinha transcrito os vídeos. Aí eu consegui meio que ver, né, a matéria dos vídeos, mas de uma forma mais rápida, sem ter que assistir cada um. Sim. De CM1 no geral, eu achei que a gente aprendeu, mas que cardiologia foi o que mais deixou a desejar mesmo. Eu não lembro muito como eu estudei, mas deve ter sido por resumo. Gente, no 4º ano foi o que deu. Eu consegui estudar com livro até metade do 3º ano. Dali pra frente, a vida viveu à base de resumos, porque não dá tempo, o negócio fica muito dinâmico, muito rápido. E você ficar, muitas vezes, lógico, se você quiser ler o livro pra complementar é uma coisa, mas pegar ele pra destrinchar estudando que nem os outros anos não dá mais. Pelo menos eu não consigo mais. Eu não sei como as pessoas conseguem fazer os resumos, mas obrigado. É verdade. E a gente teve CM1 também, foi um mês e pouquinho, alguma coisa assim. E depois a gente entrou com CM2, que era... Oncologia, hematologia, geriatria e gastro. O oncologia, nossa, oncologia foi legal. A gente foi no ICESP, a gente acompanhava bastante paciente, mas assim, cada um ficava com um médico diferente. Então as experiências eram diferentes. Pra mim foi muito legal, eu tive sorte, vamos dizer assim. Só que foi muito triste também, acho que foi uma das áreas mais tristes que eu vi paciente. Cada aluno ficava com um paciente. Cada aluno... com o paciente e com um médico diferente, né? Então tinha uns médicos que, sei lá, só queriam falar com o paciente, estavam nem aí que a gente tava lá, a gente ficava igual uma estátua das 8 ao meio-dia e a gente ia embora e ele nem falava com a gente. Tinha outros que falavam um pouco, tipo, a gente entende também que a rotina deles é bem complicada, às vezes tinha que atender vários pacientes de manhã e não dava pra conversar ou explicar muito pra gente. Mas tinha uns que dava pra ver que tentavam e outros que não tentavam. Aí o meu curso foi bem dividido, de médicos ruins e bons, assim, nesse sentido didaticamente. Mas eu não gostei muito. Tipo, a gente não aprendeu. Eu não achei que a gente aprendeu muito.
Tipo, nas outras matérias a gente conseguia falar com os pacientes, né? A gente atendeu os pacientes. Esse a gente só via lá o segmento dos pacientes, tipo, vai trocar esse remédio por esse imunobiológico e tal. Eu nem entendia o que estava acontecendo, eu só existia lá na sala. Geriatria foi muito... Eu gostei bastante da geriatria. Eu também achei um curso muito bom. Eles estavam muito aptos a receber a gente, a explicar, a levar a gente até o paciente. Nossa, foi muito, muito bom a prática de geriatria. Então, geriatria eu também achei muito bom porque o curso foi 100% prático. Toda a parte teórica eles mandaram pra gente assistir em casa. Tipo, só os vídeos e tal. E a gente tinha que assistir antes da aula, né? Senão pra não ficar perdido lá. Você também não quer passar vergonha, né? Você assiste e, tipo, a gente só foi lá pras aulas no hospital e falou com os pacientes. E eu acho que a gente aprendeu muito desse jeito. Foi muito bom. Que o Raoni vai me xingar, porque ele sempre me xinga em relação a isso, que a gente teve hematologia e eu adorei. Eu falo que se eu fosse fazer clínica, que é algo que talvez, né, nunca diga nunca, mas é bem provável que não vai acontecer, eu iria pra hemato. Eu amei as doenças hematológicas. Eu gostava das doenças infectológicas. Aí, tipo, a gente era cone também, a gente ficava lá sentado observando, mas eu adorava hemato. Eu acho que talvez por não esperar que eu gostasse, por não ter essa expectativa, é que eu mais gostei. Eu achei chato. É só isso. Só isso a declarar. Muitos comentários. A gente ficava lá parado a maioria das vezes. Tinha um médico, o preceptor lá, que era bom. Ele às vezes parava a gente saía dos atendimentos e ele ficava discutindo com a gente, explicando algumas coisas da matéria. Era bom. Os médicos lá eram muito legais, assim, pra querer ensinar. Isso foi bom. E aí teve gastro. Eu odeio gastro, não adianta. Mas também o curso foi super desorganizado. Tinha dia que eles não sabiam nem onde mandava a gente. E o bom era que tinha comida. Tinha café da manhã todo dia. Você lembra? Não. Sim, tinha café, tinha bolachinha. Eu comia todo dia de manhã. Eu não lembro mais disso. Eu nem lembro desse curso. De gastro que a gente ia no ambulatório. Eu lembrei do curso agora, eu não gostei. Não gostei. Falou em gastro, sai correndo. Junto com todas essas matérias, a gente teve a clínica geral. Que no nosso caso era toda segunda-feira à tarde. Que, tipo, nossa, eu achava muito perdido. Eles colocavam a gente pra conversar com qualquer paciente de uma doença qualquer. Tá bom, clínica geral, tá, mas... Aí a gente ia discutir, ficava super... eu odiei essa matéria, porque eu achei muito desorganizada. E a prova foi o capetinha. Eu achei que eu tava arrasando, aí veio uma nota horrorosa. Pelo menos deu pra passar, mas... eu já sabia que eu tava me ferrando quando eu tava escrevendo. Eu achei que eu tava detonando, sucesso. Eu achei que a prova tava me detonando. E ela me detonando. Mas a gente teve isso em paralelo. Então o primeiro semestre foi o semestre clínico no nosso caso. Eu usei pra anotar, eu usei cadernos assim. Eu gostei bastante, eu acho que eu era tão orgulhosa de mim. Eu usei 3 e eu anotava tudo no primeiro semestre. Eu usava só meu cérebro pra guardar as coisas. Mas ele não é muito bom, então eu tive que usar experiências anteriores de alunos de outros anos pra... É verdade. Pra ajudar a passar. Esses cadernos eu anotei, dei uma olhada neles, mas eu usei o resumo do pessoal também pra estudar, que ajudou muito. Eu não gosto dessa matéria porque eu quis entrar em uma faculdade tradicional, com ensino tradicional, porque eu achei que eu não ia me adaptar ao PBL. E essa matéria tem um ensino mais, tipo, metodologia ativa, assim, que pra mim não funciona muito. Eu não gosto. Que é terapêutica farmacológica. A gente teve... E ainda a farmacologia, que é uma matéria muito difícil e que a gente não teve quase nada na faculdade. Tipo, a nossa base de farmaco é muito ruim. Sim, é péssimo. A gente começou no primeiro semestre, tem de 15 em 15 dias essa matéria e ela vai o ano inteiro. Acho complicado, eu acho que não é uma matéria que eu saio sabendo. Com certeza não, eu saio do mínimo passando na prova. É triste, mas é verdade. Aí a gente foi pro segundo semestre. Segundo semestre começou o quê? O paraíso na nossa vida. Segundo semestre foi cirúrgico. Dizem que é cirúrgico, mas assim, englobou. Primeiro a gente começou com pediatria. E atenção primária à saúde. Pediatria foi muito legal. Tirando que tinha que parar no HU, eu gostei bastante das práticas lá. Eu achei... Assim, a gente viu mais bebezinho. Eu aprendi a trocar a gente só viu o bebê. É verdade. Todos tinham 11 dias, né? Foi a coisa mais fofa do mundo, mas dava desespero pegar aquelas crianças, gente. Era algo meio assim, mas foi uma experiência que eu gostei. Foi bom. A gente que atendia mesmo os pacientes também. A professora ficava lá do lado de fora, depois ela entrava e
e, sei lá, fazia o exame físico com a gente, ou respondia algumas dúvidas que a gente tinha. A gente teve pediatria por 1 semana e meia, e aí a gente teve a prova, que a prova foi em casa e também tinha que entregar um... Não, o relatório era outra turma. O que a gente tinha que entregar? Nada. Nada, só fazer a prova? Tá, aí tinha que fazer a prova e deu tudo certo. A prova era bem coerente, mesmo sendo em casa, que tem essa facilidade, era bem coerente, não era uma prova surreal. Depois veio a APS, que foi mais 1 semana e meia, só que aí eu fui viajar e eu não fiz a APS com eles. Aí a de vocês, você foi Jardim Colombo, e aí? Uhum. Aqui fica no Morumbi, é isso, né? Acho que então, tinham 4 BS diferentes, aí a gente foi dividido... na verdade a gente podia se dividir pra ver quem ia pra cada uma, acho que eram umas 5 pessoas em cada UBS. A minha, eu fiquei na do Morumbi, foi muito boa lá. É uma UBS nova que tem, então, tipo, era bem reformadinho, bonitinho, e os profissionais que tinham lá, nossos professores, eram muito bons. Tipo, eles também estavam bem, assim, focados em nos ensinar mesmo. eu fiz a PS com a turma 2, repondo que eu fui viajar. E eu não sou a maior fã de atenção primária, mas toda vez que eu vou na UBS eu gosto bastante, porque a gente, principalmente dessa vez, a gente atendeu o paciente sozinho e podia conversar, e são umas experiências de vida, assim, de pessoas que você nunca imaginou que as pessoas poderiam passar. Eu viajo um pouco com o paciente, eu entro um pouco na história dele, fico horas escutando. Eu gosto muito da prática da UBS, mas ir até lá e levar isso pra vida não é o que eu mais gosto, mas as experiências que eu consigo aprender, obter na UBS, eu acho que não tem nos outros lugares. Eu fiz em outubro, eu fiz no Saúde Escola Butantã. Eu gostei muito mesmo, foi bem legal. Eu acho que eu aprendi algumas coisas. Eu não gostava muito totalmente do modelo de consulta, apesar de ver que ele realmente faz mais sentido para atenção primária. Foi um mês, né? 1 semana e meia. Quase um mês. Aí a gente começou o quê? Ginecologia e obstetrícia. Então, ginecologia e obstetrícia... Essa matéria foi uns 2 meses, né? Foram 2 meses de matéria. Sendo que, um mês foi teórica e um mês foi prática. E assim, tem as duas opiniões. A teórica... Solta, Raoni. Eu não gostava muito porque, tipo, tinha muita matéria e... eu ocupava muito do nosso tempo, tipo, não tinha janela, isso era bem ruim, porque a gente tava acostumado a ter janelas, né, tipo, de terça e quinta tarde. Aí eu já tava programado pra fazer minhas coisas, tipo, dormir na academia, estudar também nas janelas. E, tipo, sem as janelas, ficou muito desorganizado, tipo, eu chegava em casa já morrendo de sono, não conseguia estudar direito só à noite, tipo, durante a semana, e tinha que estudar bem mais no final de semana. Foi uma matéria bem difícil nessa parte teórica. E também, tipo, tinha aula a manhã inteira e a tarde inteira. E não era uma aula, eram, tipo, 4 aulas por período, 3 aulas por período. Não dava pra você assimilar. E aí ia nessa parte que ele falou, tinha que se matar no final de semana. Foi bem, nossa, bem pesado. A sorte é que a prova era bem pra frente, então teve a Semana da Pátria, a gente tentou dar uma arrumada. Mas aí depois, na parte prática, eles dividiram, né, o grupo, um pedaço foi pra ginecologia num período, outro pra obstetrícia, depois trocou. Aí foi completamente diferente. Da parte cirúrgica foi a melhor prática que eu tive esse ano. Eu amei a prática de ginecologia. Obstetrícia foi legal, mas a gente não teve tanta autonomia. Mas ginecologia a gente fez, por exemplo, eu fiz tudo. Então eu adorei. Eu achei muito bom as práticas de ginecologia, a gente atendia lá as pacientes também, muitas de primeira consulta. Aí a gente tinha que fazer, tipo, uma anamnese completa, exame físico. A gente podia coletar o Papai Nicolau, fazer coleta de HPV. Uma coisa que eu achei é que falava, nossa, como assim? Eles olham tudo lá por dentro, abrindo. É impossível enxergar tudo. Não, é possível. Tipo, você enxerga perfeitamente, é surreal. Eu achei isso muito interessante. E obstetrícia, nossa, foi traumático. Eu não sei mais se quando eu tiver filho eu vou querer cesárea ou parto normal. Antes eu falava que era cesárea, agora eu falo que é parto normal. Ainda bem que eu não sou mulher, não preciso decidir. Porque eu não sei. Quando eu via lá os partos, o primeiro que eu vi foi cesárea. Eu pensei, meu Deus, não, eu faria só parto normal se eu fosse mulher. Ainda que é mais natural e tudo, bem melhor pro bebê. Aí depois eu vi o parto normal. Eu falei, meu Deus, acho que eu ia fazer cesárea mesmo. Aí depois eu ficava mudando de opinião, cada parto que eu via. Aí a gente teve a prova prática, o Oscar de ginecologia e obstetrícia.
que eu achei bem legal. Eu achei que os professores foram super atenciosos, condizentes. Não deu nervoso igual nos outros OSCs. Foi legal. O OSCE de obstetrícia a gente fez em trio e de gineco foi individual, mas foi de boa. Depois disso, depois dos 2 meses, agora esses 2 últimos meses, outubro e novembro, a gente teve o bloco cirúrgico. Depois o cabeça e pescoço, depois a gente teve anestésio, cirurgia pediátrica e ortopedia, que foi o primeiro bloco, que era uma semana de cada... Não, era um dia de cada na semana. E eu achei que, tipo, foi pouco. Pra um dia, por exemplo, foram 3 ou 4 semanas, então foram 4 aulas de cada. Eu achei que foi pouco, mas tiveram umas coisas bem legais que tem cirurgia pediátrica. Eu achei que a gente teve uns conteúdos muito diferentes que eu aprendi, achei interessante. Anestésio, eles mostraram muito os equipamentos que eles usam, mas eles não mostraram muito como usar isso na prática. Foi muito teórico, isso eu não gostei, eu acho que poderia ter mais prática. Eu gostei de cabeça e pescoço. Anestesiologia também, que a Milena falou, cirurgia pediátrica. Eu gostei também, a professora é muito boa. Aí logo em seguida veio o outro bloco cirúrgico, que foi vascular, cardíaco, tórax e geral. Ai, eu amei cirurgia cardíaca. Eu achei mais chata. Não dava pra enxergar nada. Aí eu ficava lá no centro cirúrgico assim. A gente ficava... tentando ver alguma coisa aí. Não encoste em nada. Não encoste, don't touch. Eu ficava assim, parando. Eu achei as cirurgias lindas. Eu amei. Mas eu acho que realmente a gente poderia ter um contato mais próximo. Não me importava de me paramentar. Não sei como, porque eu já não tava enxergando. Imagina a Milena, que é mais baixa que eu. Eu tava no banquinho. Assim. Tórax e geral... Geral eu não frequentei muito. Porque eu tava fazendo... Só ficou vendo hérnia, né? Que a gente já tinha visto nos anos anteriores. Ok. Foi normal. A gente ficou muito em laboratório no Labiab, que eles chamam, fazendo simulação em boneco. De drenagem de tórax, de intubação, tanto em anestésio quanto nesse também. Foi isso, foi mais ou menos, porque tipo, o boneco não é igual. Eles poderiam no mínimo mostrar pra gente num paciente eles fazendo, mas ok, foi o que deu. E vascular eu gostei, eu achei vascular interessante, não esperava. Eu também, eu esperava que fosse bem pior. Sim. Legal. A gente viu o paciente, palpava todos os pulsos existentes, e são sempre os mesmos, então era uma regrinha. E depois o professor ia numa sala e explicava a matéria. Eu achei legal também, foi assim, tranquilo. Aí depois veio o inferno, que é a gastrologia. Nossa, foi uma semana e meia. Gastroenterologia. Isso, obrigada. Tipo, foi uma semana e meia de gastro. Eu odeio essa matéria. Eu queria que essa matéria explodisse. Mas ela é muito importante, isso não pode se negar. Mas ela... é muito desorganizada. Eles colocam a gente nos lugares nada a ver pra estudar. Foi 100% teórica. Olha, eu não gosto, não adianta. E a prova, todo ano, prova de gastro é um saco. Eu achei bem não condizente, já que a gente tava num semestre cirúrgico, vendo coisas de cirurgia. O nosso curso foi só teórico e a gente às vezes falava com algum paciente, só que a gente não foi pro centro cirúrgico nenhuma vez. Sim. E gastro tem todos os anos a mesma matéria. Tipo, a gente já tinha tido gastro esse ano, a gente falou no primeiro semestre, e eu achei bem parecido. Depois disso a gente teve urologia, que eu gostei de urologia. Assim, a gente fez esse ano inteiro a Liga da Uro, então a gente já tava meio acostumado com o esquema. Eu achei interessante, achei legal. Eu gostei. Foi rápido. O único problema foi isso. Tanto que eu gravei pra vocês um dia comigo, no primeiro dia da aula de Uro, que foram 3, 4 dias de aula e depois a prova. Tipo, não deu tempo nem de estudar. Isso que foi o ruim, mas a matéria em si eu acho bem interessante. Eu amo urologia. E realmente, ainda mais que eu gosto, eu achei uma pena que o curso foi tão curto. A gente teve a segunda, terça e quarta. Quinta apresentação. E quinta de manhã, e na quinta de manhã, um pouco mais tarde, tipo 10 horas da manhã, a gente já teve a prova. Tipo, foi muito ruim. Sim. Foi tranquilo no geral, mas isso de não conseguir estudar o que a gente gostaria, porque eu acho que é a única matéria que a gente gosta em comum. Na verdade a gente também não viu cirurgia, o que eu também achei um ponto negativo dessa matéria. E junto com tudo isso, a gente continuou tendo terapêutica farmacológica, quinzenal e medicina legal. Eu não gostava dessa matéria também, devia se chamar medicina chata. Tipo... a gente tinha que assistir uma videoaula sobre uma aula que a gente ia ter presencialmente, que era idêntica à aula que a gente já tinha assistido no vídeo. Aí a gente fazia um pré-teste
e depois um pós-teste depois da aula presencial. Então você tinha que assistir o vídeo pra você fazer o pré-teste, né? E aí depois você assistia a aula presencial, que era idêntica, pra fazer o pós-teste, pra depois ver se pelo método da exaustão você conseguiu gravar uma coisa a mais. E o pior é que quem dava as aulas presenciais eram os alunos. Mas a gente não sabe dar aula. É péssimo. Tipo, a minha aula foi péssima. Todas as aulas foram péssimas. Tipo, a gente montou um slide parecido com o que tinha no vídeo e a gente meio que copiou. Foi isso mesmo. Você tá com menos didática também. É verdade. Algumas vezes com alguns professores a gente até supera, né? A didática, porque tem uns. Mas realmente, eu concordo com tudo isso que o Raoni falou. Eu acho que a única coisa é que medicina legal tem um estigma, sabe? A gente fala, nossa, a gente vai no IML e tal. O primeiro dia que a gente foi... eu gostei de ir no IML. O primeiro dia que a gente foi no IML... Isso foi bom. Foi chocante, mas eu acho que era uma curiosidade que pelo menos eu tinha. O professor realmente mostrou uns casos tensos pra gente. Eu voltei pra casa fedendo. Pra mim aquele cheiro impregnou. Mas eu achei o primeiro dia no IML muito legal. Mas depois as práticas nem ocorreram quase. Gostei da matéria. Em si, medicina legal, eu gosto da matéria, acho interessante. Mas o método que foi dado eu também achei que foi o que ele falou, do método de exaustão. Vai que entra alguma coisa na sua cabeça. Mas era uma matéria interessante. Quando eu assisti os vídeos eu ficava, nossa, que legal saber disso agora. Alguns aspectos, né, que é uma matéria de medicina muito ligada ao direito, algumas coisas de direito assim que eu aprendi. Eu falei, nossa, é interessante. Sim. E foi legal ir no ML. Mas também fiquei muito reflexivo depois das aulas, tipo, nossa, como seres humanos são ruins. O que a gente viu lá que foi chocante, que também foi uma das piores imagens que eu já vi, ou a pior, era uma pessoa que tinha sido amarrada pelos pés, pendurada em algum lugar, e colocaram fogo nessa pessoa. Aí alguém achou o corpo dela vários dias depois, que já estava em decomposição, e aí só tinha lá uns ossos bem carbonizados e vários vermes já decompondo o restinho de carne que tinha. Sim. E, nossa, era um cheiro muito ruim e era uma visão bem tensa, assim. Mas essa matéria não tinha prova final. Então esses pré e pós-testes eram metade da nota. Depois a gente tinha que entregar essas apresentações das aulinhas que a gente fazia. Tanto tinha a apresentação, quanto entregar ela escrita. E um laudo de lesão corporal, que a gente aprendeu a fazer na internet, porque ninguém explicou pra gente. E aí a gente foi no hospital, no HC, procurar alguém que tinha tido alguma lesão e tal. E foi isso que a gente entregou. E também no segundo semestre, toda quarta-feira, nós tínhamos à tarde a matéria de técnica cirúrgica, que foi sensacional. Eu amei. Tipo, os professores ensinavam a gente a fazer várias cirurgias e levavam a gente num laboratório com parte dos porquinhos. Desculpa pra quem não gosta, mas é o que tem pra aprender. Aí, eu achei sensacional. Acho que foi uma matéria maravilhosa. Eu achei muito boa, foi bem legal aprender assim na prática. É só ruim que a prova foi só teórica, né? E aí, sei lá, todos os conhecimentos que a gente tinha aprendido na prática, tipo, ver se você sabia da nossa, assim, não foram avaliados. Sim. Mas a prova foi, assim, até que condizente também, achei bom. Então a gente teve aula até o dia 5 de dezembro, só que aqui na faculdade nós temos a prova semestral, que é no meio do ano e no fim do ano, que a gente teve hoje, dia 11. E nós vamos ter agora a última prova de terapêutica farmacológica, sexta-feira, dia 13, e aí são férias. Então, Raoni, o que você compila desse quarto ano? Acho que foi o melhor que a gente teve até agora. Apesar de ter tido muitas coisas negativas que a gente falou, eu acho que a gente falou mais coisas positivas e foi o melhor ano. Eu acho que os outros tiveram mais coisas negativas. Nossa, esse ano foi ótimo. Foi bem mais prático, eu achei muito bom. E foi isso, o quarto ano é desse jeito. Espero que vocês possam vivê-lo como a gente viveu. Vai ter algumas alterações com certeza pelo currículo novo que eu falei pra vocês. Mas espero que vocês tenham gostado. Se tiverem qualquer outra dúvida que a gente não tenha falado direitinho, porque a gente esquece, né? Nosso cérebro não é mais o mesmo depois que você entra na faculdade. Deixa aqui nos comentários. Eu tinha memória antes, agora nem isso eu tenho. Mas aí qualquer dúvida deixa aqui nos comentários, se inscreve aqui no canal, dá um like, ajuda a gente. Muito obrigada, Raonildo. Então é isso, gente. Um beijo, muito obrigada e tchau! Tchau!